como eu aprendi a parar de me importar com coisas, de me preocupar com coisas que não importam. Em outras palavras, como eu aprendi a ligar o foda-se. Vocês já pararam para pensar o tanto de energia que a gente gasta se preocupando com coisas que não estão no nosso controle? No tempo que você perde tentando não desagradar ninguém? Ah, mas aí vem alguém e fala para você assim, fulano tá falando mal de você. Tá bom? E o que eu posso fazer com isso, gente? O que isso vai mudar na minha vida? Notícias de que o mundo vai acabar, que a economia tá assim, assim, assado. Esse tipo de coisa tem uma dimensão tão grande que não está no controle das minhas mãos. E eu realmente não perco mais tempo com esse tipo de história. Porque são coisas que sugam muito a minha energia e eu não tenho condições nenhuma de lidar com isso, de tentar fazer todas as pessoas do mundo mudarem só porque algo não está me agradando. Quantas coisas aí, faz a sua reflexão, quantas coisas você está fazendo, está se preocupando, está tirando o seu sono, tirando a sua energia, que tipo de coisa que você está dando muita importância que muitas vezes nem deveria estar se preocupando com isso, nem lembrando que isso existe. E eu posso te afirmar com toda a segurança do mundo. A minha saúde mental está agradecendo demais por eu ter começado a levar as coisas mais leves. Por eu ter conseguido dar menos importância para aquilo que realmente não estava fazendo diferença nenhuma para mim. Hoje eu sou uma pessoa que vive, que é muito mais feliz sem se importar com a opinião alheia. Ser ignorante de determinados assuntos é o melhor caminho para você ter uma paz emocional, para sua cabeça poder dormir tranquila, para você não ter que ficar se preocupando com nada. Esses dias até aconteceu uma situação engraçada comigo. Eu tava saindo do trabalho e o meu namorado falou assim comigo: você conhece uma história X de umas crianças que aconteceu, uma tragédia, coisas assim. Aí eu realmente virei pra ele, isso já era umas 6 horas da tarde, eu falei com ele assim: não conheço. Aí ele falou assim: e você tá querendo saber o que aconteceu com essa história? Eu falei: não tô querendo saber, eu não quero deixar o meu dia triste. Eu não quero terminar o meu dia triste, não quero deixar a minha noite preocupada, triste, com uma história que já passou e que eu não consigo fazer nada pra mudar. Eu não queria ficar para baixo com esse tipo de informação, porque a gente já tem tanta informação aqui ao longo do dia, a gente já sabe tanta coisa que a gente tem que aprender a selecionar aquilo que a gente quer assistir, aquilo que a gente quer levar para o nosso dia. Porque nós somos igual esponja, a gente consegue absorver todo e qualquer tipo de informação. Então, cabe a você escolher aquilo que você quer levar para o seu dia. Você quer deixar o seu dia mais pesado ou você quer deixar o seu dia um pouco mais leve? Porque a gente tem a tendência de absorver muita coisa ruim. Esse é o nosso problema. Então, escolha o que você quer. Eu não quis saber da notícia. E tem várias outras coisas que eu já coloquei limite que eu não me importo mais. Eu prefiro ser ignorante em alguns assuntos. Então, eu vim falar pra vocês como que eu aprendi a me importar menos com coisas e pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Ou quase nada. Bora lá então. Vamos começar falando do peso de tentar agradar todo mundo. Durante muito tempo, eu vivia baseada na expectativa dos outros. No que os outros iam pensar de mim, em tudo que eu ia fazer, nas atividades, nas minhas ações, no que eu ia falar, tudo eu pensava muito para poder me expressar. Eu achava que a minha opinião muitas vezes seria apagada, ou então ela poderia ofender alguém, ou então ela poderia ser contra a opinião de outra pessoa e isso poderia chatear a outra pessoa. Eu nunca pensava em mim primeiro, não pensava no que eu desejava fazer, no que era princípio para mim, nos meus valores. E tinha aquele medo de julgamento, do que as pessoas iam pensar sobre mim. Então, o que eu sempre fazia? Eu sempre escolhia caminhos seguros, ou seja, eu sempre fazia coisas que eu sabia que eu me sairia bem. Eu não me colocava em situações desafiadoras, porque aquilo ali poderia ser frustrante, poderia dar errado. E aí eu ficava quase invisível ali, ficava bem quietinha para ninguém me notar. Outra coisa que eu fazia, eu ficava evitando me expor, que tá muito ligado nessa questão de ficar mais quieta. Eu, às vezes, tinha uma opinião contrária do assunto que estava sendo falado ali na mesa com os meus amigos e eu não colocava o assunto, eu não expunha a minha ideia, porque eu tinha medo de não ter argumento suficiente, eu tinha medo de desagradar as pessoas que estavam ao meu redor. As apresentações em público, para mim, eram muito estressantes. Os trabalhos da escola, que
que eram em grupo, em equipe, para mim eram os mais difíceis, porque eu tinha que manter uma comunicação direta com os colegas. E tudo isso porque eu tinha medo de ser uma pessoa incompetente, de dar uma opinião errada. Eu achava que eu não era o suficiente, eu sempre me inferiorizava. E eu pensava muito antes de agir. Sempre estava de acordo em fazer tarefas que eu não gostaria de fazer. Às vezes eu não estava interessada em sair para algum lugar, mas eu sempre falava que ia para não decepcionar outra pessoa, simplesmente pelo medo de rejeição. E o que eu ganhava com isso, sendo essa pessoa que não tinha essa capacidade de expor o que eu realmente queria? A ansiedade, infelicidade, eu morria de medo do julgamento de todo mundo. Eu tinha a sensação de ser uma pessoa muito inferiorizada, a que tinha menos conhecimento, a mais sem graça e por aí vai. E o que acontece quando a gente quer agradar todo mundo? A gente acaba se abandonando. A gente quer agradar todos que tem à volta, mas a única pessoa que a gente não agrada é a nós mesmos. E um exemplo claro para vocês é que se eu não tivesse abandonado essa ideia, esse medo de julgamento das pessoas, eu nem estaria aqui gravando para vocês. Porque olha o quanto a gente se expõe aqui no YouTube. Por exemplo, aqui eu tô falando com vocês, eu falo para muita gente. Então, se eu vou me preocupar com o que vocês estão pensando, se vocês vão colocar comentários negativos aqui nesse vídeo, se vocês vão falar mal de mim para outras pessoas, falar da minha comunicação, da minha postura, de tudo que vocês quiserem, porque existem pessoas que realmente vivem para falar mal de outras pessoas. Parece que não tem nada na vida para fazer, então querem estar sempre ali falando mal de outras pessoas. Então, se eu tivesse com medo ainda, continuasse com essa ideia de que eu era inferiorizada, eu era a pior de todas, eu nem estaria aqui falando para vocês. Então, olha só o ganho que eu tive aprendendo a não me importar com coisas e pessoas que realmente não merecem a minha atenção. E deixa eu te falar um segredinho. Você não é tão importante o quanto você imagina. E você quer ouvir mais um segredo? Ninguém tá pensando tanto assim em você. Com o tanto de informação que a gente tem ao longo do dia, com o tanto de coisa para fazer, com trabalho, com estudo, com família, com tudo que você tem para fazer, você acha mesmo que as pessoas vão viver o resto da vida achando que você é o centro das atenções para elas ficarem te julgando e falando mal de você aí para sempre? As pessoas que tendem a falar mal dos outros, elas não focam numa pessoa só não. Infelizmente, elas tem um público bem repleto, tem a oportunidade de desagradar e falar mal de muita gente. Aquilo que você acha que você fez que foi super vergonhoso, provavelmente depois de 10 minutos, quase ninguém mais vai lembrar. E mesmo que tenha sido vergonhoso, qual o problema? As pessoas vão falar, vão criticar, vão julgar de qualquer forma. Essas pessoas, elas possuem tanta relevância na minha vida assim para eu dar essa importância para elas? E a partir do momento que eu comecei a refletir, pensar sobre isso, e se a minha resposta fosse não, eu não estava nem aí. E também tem uma coisa que as pessoas pensam, que você ser uma pessoa que liga o foda-se pra tudo, que aprendeu, na verdade, a dar importância para aquilo que realmente importa, é você ser uma pessoa irresponsável, e não é assim que funciona. Muita gente acha que você aprender a se importar menos é você ser uma pessoa mais grossa, irresponsável, uma pessoa chata, antissocial. Mas, na verdade, isso te traz muitos benefícios. São você não se diminuir para caber em algum lugar, não pedir desculpa por existir, não se explicar para quem não quer te entender. E você não vai viver com o medo constante de estar sempre errando. E diante de tudo isso que eu falei aqui, quais foram os benefícios que isso trouxe para minha vida? Agora aplicando para Bruna. Eu comecei a falar o que eu penso com muito mais clareza, sem medo de julgamentos, e eu me senti uma pessoa muito mais respeitada por isso. Eu mostrei que eu sei colocar limites, que eu sei o que eu quero, que eu tenho os meus valores. Eu comecei a me candidatar para algumas oportunidades que eu não estava 100% pronta. Comecei a me desafiar mais, a acreditar mais em mim. Eu pensava o seguinte, que se eu não tivesse 100% pronta para alguma coisa, eu nem ia tentar. Eu já sabia que aquilo não era para mim. E agora eu vou, me jogo na água e tento fazer o que eu posso. Se der certo, deu. Se não der, foi pelo menos um aprendizado. Eu aprendi a respeitar o meu tempo, fazer as coisas que eu gosto e que eu quero no meu tempo, não no tempo dos outros. E isso foi muito importante porque eu comecei até a ter mais tempo para mim. Comecei a me cuidar mais,
comecei a ter mais descanso, comecei a ter mais momentos de lazer. E, consequentemente, eu me tornei uma pessoa muito mais agradável de conviver. Muito mais inteligente, com argumentos muito mais sólidos. Pratico hobbies, faço coisas inúteis, mas que me trazem tranquilidade, paz. Então, eu sou uma pessoa muito mais agradável e tenho muito mais habilidade de comunicação, de convivência do que eu tinha antes, quando eu morria de medo de tudo. E depois que eu parei de viver nessa função de ter a aprovação de todo mundo, a minha ansiedade diminuiu, as minhas decisões, a minha capacidade de decisão ficou bem mais rápida, eu comecei a agir mais e pensar menos, eu aumentei muito mais a minha confiança em mim mesma. Não, e o que acontece? Adivinha só, o mundo não acabou por isso. Na verdade, ele começou porque eu comecei a ser uma pessoa muito mais valorizada, eu comecei a saber o que eu gostava, não gostava de fazer, fiquei mais independente. Então foi algo que foi muito importante para o meu desenvolvimento. E esses dias aconteceu uma situação muito interessante comigo. Eu moro numa cidade no interior de Minas Gerais e todo sábado tem aquelas feiras de produtores rurais, que eles vendem frutas, verduras, e eu e o meu namorado a gente vai pra fazer a feira da semana. Então todo sábado a gente vai. E teve um dia, acho que foi há uns 2 sábados passados, que eu tava voltando da feira, uma senhora de aproximadamente uns 70 anos chegou perto de mim e começou a elogiar a minha bolsa. Eu tava com uma bolsa que tem a imagem da Rita Lee, que eu gosto bastante. E ela começou a elogiar minha bolsa e a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. E ela falou algo pra mim muito interessante, que o filho dela falou pra ela que a gente não deve viver se importando com o que os outros falam da gente. A gente não deve dar importância e ouvidos pro que as pessoas falam, porque a única pessoa que vive a sua vida é você mesma. E ela começou a me falar isso e ela falou também que depois que ela começou a ter esses ensinamentos na vida dela, ela é uma pessoa muito mais feliz. Mesmo depois de mais velha, agora ela tem a independência dela, ela faz o que ela quer e ela é uma pessoa muito mais feliz. E ela falou que depois de alguns anos pra cá, que ela começou a ter essa mentalidade, porque ela viveu a vida dela toda pensando no que os outros iam pensar, ela não tinha a própria opinião. Na verdade, ela tinha a própria opinião, mas ela não expunha. Vivia em função de outras pessoas, ela não se sentia capaz de expor o que ela estava sentindo, e que depois de mais velha que ela conseguiu aprender a valorizar muito mais a vida dela, valorizar muito mais os sentimentos que ela tem, as emoções, e ela vive muito melhor agora, muito mais feliz. E essa conversa que nós tivemos foi até uma inspiração para mim, para poder gravar sobre esse tema para vocês, porque nunca é tarde. Ela já está com quase seus 70 anos e nunca é tarde para você descobrir que a sua vida ela pode ser muito mais interessante se você aprender a controlar os seus pensamentos, aprender que o que acontece em volta não é importante. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você não percebe isso, a sua vida vai passar e você não vai nem perceber. Vai sentir sempre que está faltando alguma coisa, que está infeliz, que a vida dos outros sempre é melhor, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas bora lá que você também pode aplicar esse mesmo sentimento dessa senhora que eu conversei, do meu sentimento de liberdade. E como que nós vamos fazer isso? Então eu vou te ensinar agora. Primeiro passo, diga não para o que você não quer fazer. Se te chamaram para sair, você não quer, você já tem outros planos, seja o que for, diga não, que você já tem outros planos, que você não pode, agradeça, fale com educação, e que em uma próxima oportunidade vocês vão estar juntos. Se você quer ser um criador de conteúdo, você quer começar aqui no YouTube e tá sentindo que todo mundo pode te julgar, você tem medo de aparecer, poste aquele conteúdo que você já gravou e nunca colocou. Comece por aí. Mesmo que ele não tenha ficado o melhor de todos, que a sua comunicação não tenha ficado tão clara, mesmo que você não esteja num ambiente que você acha que seja ideal, esqueça o perfeccionismo e coloque aqui aquele conteúdo que com o passar do tempo você vai aprimorando cada vez mais e vai ficando cada vez melhor. Tome uma decisão sem pedir validação para ninguém. Tenha sua autonomia. Saiba o que você quer. Se você acha que uma coisa muito importante para você e você tá com medo de tomar essa decisão e ser algo precipitado, não dá certo, tome, assuma riscos.
Faça algo que saia da sua zona de conforto. Aceite desafios, porque se der certo, você vai sentir uma sensação tão feliz de liberdade que você vai criar cada vez mais coragens para assumir outras responsabilidades. E pare de explicar demais as suas escolhas. Se você quer tomar determinada decisão que para outras pessoas parece ser um absurdo, deixa pra lá, não dê ouvidos, porque o seu sonho só você que sabe deles. E o meu sonho é diferente do seu, é diferente da minha família, é diferente dos meus amigos. Então cada um sabe o que cabe na sua vida, o que vai te fazer feliz. Então não dê explicação. E toda vez que o medo chegar, se faça a seguinte pergunta: eu realmente estou com medo de errar? Ou eu estou com medo do julgamento das pessoas? Na maioria das vezes a resposta vai ser a segunda opção. E se tem uma coisa que eu aprendi, que as pessoas mais livres não são aquelas que são cheias de confiança. São as que decidiram parar de se importar com o julgamento alheio, com coisas irrelevantes. Então deixe aqui nos comentários de qual área da sua vida que você está precisando ligar o foda-se. E se inscreva no canal, porque aqui eu tenho um conteúdo muito interessante que pode te ajudar muito a ser uma pessoa muito mais feliz, mais tranquila, porque a gente tem uma única vida e essa vida ela tem que ser vivida de uma maneira que a gente se sinta muito mais realizado. Curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você quer ver bem e eu convido você também a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que se chama Aprenda a Dizer Não e Impor Limites. Esse vídeo vai te ajudar muito, ele é um complemento para esse vídeo aqui, que vai te ensinar a impor esses limites, a dar menos importância e se preocupar cada vez menos, ter uma vida um pouco mais tranquila. E lembre-se de uma coisa, você não precisa da aprovação de todo mundo, você precisa da sua aprovação somente. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!